Queridos, como eu estou vivendo, particularmente, eu estou vivendo um tempo de avivamento pessoal na minha vida. Meu Deus, eu fico ali vibrando, chorando, agradecendo a Deus e sabendo que isso é só o começo, eu ainda fico mais feliz ainda. Estou revivendo coisas extraordinárias na minha vida pessoal, na minha fé. Hoje nós começamos a mergulhar naquele livro, A Quarta Dimensão. Nós estamos mergulhando nele aos domingos pela manhã. Não falte aqui, porque é extraordinário. Meu Deus. E eu estava lembrando, e tenho comentado isso, o Espírito Santo está me fazendo lembrar de coisas que eu decidi há muitos anos atrás, tá? E que mudou o curso da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dessa igreja, tá? E tudo isso foi fruto de uma semente. Irmãos, fica tranquilo, você que está semeando no reino de Deus, entende? A palavra de Deus não volta vazia, pode ter certeza. Só que Deus é longânimo. Hoje pela manhã nós trabalhamos isso. Deus é longânimo. 10 anos para o Senhor, 20 anos para o Senhor, 30 anos para o Senhor, é um nada, é um segundo, é uma vírgula, entende? Então fica tranquilo, você que hoje está semeando, escuta aqui, nós sempre estaremos colhendo e semeando, semeando e colhendo, colhendo e semeando, sempre nós estaremos assim. E hoje eu quero falar de uma semente poderosa, que Deus está me fazendo lembrar, e que esses princípios que eu quero compartilhar com vocês, estão também lá no livro, que eu aprendi há muitos anos atrás, estou revivendo isso agora, e quero compartilhar com vocês. É o poder criador da palavra falada. O poder criador da palavra falada. Abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis 1 e 3, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Me ajuda, haja luz, me ajuda. Vocês estão aqui? Quem está com sua mente? Aqui. Haja luz, me ajuda, haja luz, de novo, haja luz, está aí no texto, não é? Preste atenção, Deus precisou falar, Ele falou, haja luz e houve luz. Imagina comigo agora, um pintor diante de uma tela branca, vamos imaginar comigo, um pintor diante de uma tela branca. Então esse pintor, ele começa a imaginar algumas coisas na sua mente, uma paisagem, por exemplo, e ele quer isso para que as outras pessoas vejam. Então ele tem que fazer o quê? Ele segura o pincel, mas se ele ficar segurando o pincel e olhando para essa tela branca, e ele não começar a usar, ou praticar, ou usar o pincel que está em suas mãos, para que você veja aquela paisagem, você saberá o que ele está pensando? Por que não? Mas ele não está pensando? Ele não está imaginando? Da mesma forma, é você, quando não libera uma palavra em cima de qualquer assunto, de qualquer área da sua vida. Tem muita gente que está sofrendo, por antecipação, por um problema que ainda nem existe, porque ele não quer falar, liberar uma palavra de fé sobre essa situação que porventura poderá acontecer, e que ele imaginou na sua mente, ele já começa a sofrer por algo que nem aconteceu ainda. Então preste atenção nisso. Assim também é a palavra falada. A palavra falada é como esse pincel, que dá forma à realidade que está ao nosso redor.
Todos nós aqui, olhem para mim, por favor. Nós temos uma vida mental. A gente olha para o seu corpo, a gente olha para o que você tem, para a roupa que você está vestido, mas a gente não pode conhecer o que está no teu pensamento. Cada um de nós temos uma vida, diga assim, uma vida, e temos uma vida de pensamento. Eu queria perguntar para você, o que é que predomina dentro de você, dentro do seu pensamento? Tem gente que não consegue romper em muitas áreas de sua vida, porque o que predomina é uma pressão negativa que o leva para baixo. Então ele chama a existência todo tipo de miséria, de doença, de coisas que diminuem a sua própria vida, que prejudica a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua existência. É por isso que existe aquelas pessoas que passam a se reclamar, enquanto que a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de gratidão. Muitas pessoas estão andando ao contrário da palavra, porque eles passam a se reclamar, clamar segunda vez, sofrer duas vezes, multiplicar o seu sofrimento dentro de você, dentro do seu pensamento. Mas a palavra de Deus é a resposta. A palavra de Deus é o alimento que tu precisa para que você tenha uma vida de pensamento saudável. Você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender. Então a Bíblia nos relata e nos ensina que Deus criou todas as coisas por meio de quê? Da palavra, da sua palavra que foi falada. Ele não apenas pensou. Claro que Deus poderia ter criado também em pensamento, se ele tivesse só pensado. Haveria luz também, claro. Mas quando lá em João capítulo 1 e o versículo 1 diz que no princípio era o verbo, diga assim comigo, verbo. Verbo que é verbo, é uma palavra, diga assim, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aquele verbo que estava ali com Deus, precisava se materializar, diga assim comigo, materializar. Quando você fala, algo se materializa, algo acontece, você interfere na decisão de alguém, você interfere na vida de alguém, você abençoa a vida de alguém, você pode ser usado por Deus na vida de alguém, também através da palavra que você libera sobre aquela pessoa. Isso é muito sério. Então olha o que Deus fez. Quando Deus diz assim, haja luz, fala comigo, haja luz. Quem é a luz? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus se materializou ali para criar todas as coisas. Entende? Então ele falou e tudo veio à existência. Da mesma forma, nossas palavras têm também o poder, irmãos. Ao longo de anos, você pode mudar o curso da sua vida para maldição ou para edificação, para vida, para crescimento, para destruição ou para construção, para edificar ou para derrubar. Ao longo dos anos, você pode, sim, mudar o curso da sua vida. Quando eu cheguei aqui na sala de oração agora há pouco, eu estava perguntando para o Francisco, para o pastor Samuel, para o Antônio, se eles lembram, se houve momento na vida deles que eles tiveram que decidir mudar a linguagem, para usar uma linguagem de fé, para usar uma linguagem que agrade a Deus, e abandonar aquele mau hábito de usar aquelas frases, talvez costumeiras, corriqueiras, que a gente vai adquirindo por conta da cultura que a gente vive, vai ouvindo o outro falar, a gente acha que está certo, achou bonito. Geralmente é assim, a nossa mente se agrada mais das coisas que não edificam do que daquelas que edificam. As que edificam a gente tem que forçar a barra para aprender, mas aquilo que não edifica, como a gente já é um corpo corruptível, é muito fácil.
É muito fácil você andar na porta larga, no caminho errado, porque você não tem que fazer nada. Mas quem quer andar em vitória precisa decidir mudar. E as suas palavras, o seu linguajar, a sua maneira de olhar o mundo ao seu redor, a sua linguagem, a sua maneira de se comunicar, de falar, ela também precisa mudar. Então, no livro A Quarta Dimensão, nós aprendemos isso com o David Young Cho. Ele nos ensina que o mundo espiritual, ele responde ao que falamos em fé. Quem está lendo sabe disso. E se nós declararmos palavras de vida e promessas de Deus, nós vamos transformar a nossa vida ao longo de anos. Eu estava conversando com a minha esposa, compartilhando com ela. Atente aí para mim, queridos, por favor. Deixa para beber água mais tarde. Conversando com ela e compartilhando, dizendo para ela o quanto que eu estou sendo ministrado através da leitura deste livro, novamente, que eu já fui. E o quanto que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Tem muito movimento. O quanto que o Espírito Santo está me fazendo lembrar de coisas básicas que faz toda a diferença na sua vida. E eu estava dizendo para ela, amor, eu estou me lembrando que realmente faz tempo que eu venho praticando isso, não é? Por exemplo, criação de filhos. E eu sempre falo isso aqui para vocês. O pai cristão, alguém que quer construir uma casa, um lar, uma família feliz, uma família abençoada, ele não pode abrir brechas com linguagens negativas, atraindo maldição, ou permitindo uma oportunidade para que o inimigo entre em qualquer área da vida dos seus filhos. Então, o pai e a mãe precisam se corrigir em algumas coisas. Precisa haver uma correção. Ele precisa usar a linguagem da fé para que a sua casa avance, para que a sua geração avance. Use a linguagem da fé. Qual é a linguagem da fé, meus irmãos? A linguagem da fé é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem da fé é a linguagem bíblica. A linguagem da fé usa as promessas de Deus. A linguagem da fé põe você para crer naquilo que não existe como que já existisse. A linguagem da fé põe você para visualizar aquilo que não existe como que você já estivesse vendo materializado. E ela chama a existência as coisas que não existem como que já existissem. Então nós precisamos atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida usando a linguagem da fé. Então a Bíblia tem vários textos. Eu vou citar alguns textos aqui e os meninos podem ir colocando no telão. Provérbios 10:11 diz: a boca do justo, vê se é esse mesmo. A boca do justo é manancial de vida. Ou é Provérbios 12:18. 12:18, eu creio. Está aqui? 10, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, na boca dos perversos mora a violência. A sua boca é manancial de vida. Libere palavras de vida sobre a sua casa, sobre as pessoas que você pode exercer influência. Libere palavras de vida. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz: alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Pessoas que falam muito, que falam tolices, que falam besteiras, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Isso aqui é a linguagem, a maneira do sábio falar. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, e você responde usando palavras, né? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ainda encontramos muitos outros textos na palavra de Deus que falam exatamente sobre isso que nós estamos
conversando. Você pode mudar o curso da sua vida se você começar a usar a linguagem da fé e começar a falar das promessas de Deus. Então é sobre isso que nós queremos falar. É sobre isso, sobre o poder criador da palavra falada. E como aplicar isso à nossa vida. Vamos à frente. Então eu quero trabalhar 3 pontos com vocês. 3 pontos apenas. Primeiro, é o que nós vemos no texto. Deus criou o mundo pela palavra. E nós também podemos mudar a nossa realidade pelas nossas palavras. Nós podemos mudar a nossa realidade. Veja o texto, eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, olha aí, irmãos, os mundos, diga assim comigo, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Outro dia eu compartilhei com vocês, eu estava andando na rua aqui de Presidente Dutra, eu estava dentro do meu carro, e quando eu ia olhando para as pessoas, o Espírito Santo começou a testificar assim, e falar algumas coisas particular comigo, eu observando, e eu pensei assim, eu olhando para as pessoas e vendo, meu Deus, cada pessoa carrega uma promessa, uma grande história, cada pessoa tem uma família, cada pessoa vai influenciar outras pessoas, cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem a sua importância, e cada pessoa dessa, ele é uma geração. É uma geração. Porque nós vamos multiplicando. A gente vai casando, tem filhos, depois vem os netos, e os netos vão se reproduzindo e etc. Então, cada pessoa é uma geração. Não é simplesmente aquela pessoa. Então, existe um mundo ali que você carrega. E cada pessoa dessa, queridos, tem a sua maneira de pensar. E a maneira de pensar leva também você a mudar a sua forma de agir. Com suas palavras e com suas ações e reações. E olha o que Deus está dizendo na sua palavra. Que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então nós podemos mudar a realidade desse nosso mundo. Quando lá em Romanos capítulo 12, diz que nós devemos renovar a nossa vida de pensamento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e não vos acomodeis, não vos moldeis com este mundo. Está falando exatamente disso. Isso é muito importante, queridos. Deus não precisou de matérias físicas para criar o universo. Olhe para mim. Deus precisou de quê? Ele simplesmente falou. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ele fez o quê? Ele falou. Diga assim: Deus apenas falou. E aquilo que não existia passou a existir. Passou a existir. Da mesma forma, nossas palavras têm o poder de criar, primeiramente, o nosso ambiente mental e também o nosso ambiente ao nosso redor. Quem aqui já teve a experiência de chegar em um ambiente e você sentiu que o ambiente estava pesado? Por exemplo, quando você chega em uma sala, não sei se você já teve essa experiência, se você chegar em uma sala, que ali tem 2, 3 pessoas, e aquelas pessoas, você chegar exatamente na hora que aquelas pessoas estão falando mal de ti, estão te detonando. Quem aqui já sentiu isso? A gente sente na hora, o ambiente, assim ó, existe um ambiente que nós carregamos. Mas o contrário, quando você chega também em um lugar, que você percebe que as pessoas que estavam lá, elas já estavam falando bem de ti, elas já estavam liberando palavras positivas sobre a sua vida, te elogiando, reconhecendo seus dons, seu talento, sua capacidade,
reconhecendo que você é uma pessoa de Deus e etc. Você sente ou não sente um ambiente de alegria? Olha a diferença, 2 ambientes diferentes. Irmãos, olhem para mim aqui, ó. Aqui na igreja, no templo, aqui, nesse ambiente aqui todo mundo tem uma vida mental maravilhosa, uma vida emocional. Aqui todos são educados, aqui todos são cheios de poder, aqui você é bem instruído, aqui você é uma pessoa que abraça, que elogia, que abraça o teu irmão, aqui você é uma pessoa assim. Agora lá dentro da sua casa, como é? Maioria das casas tem um ambiente pesado. Por quê? Porque esse ambiente de alegria, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de felicidade, ele não acontece por acaso. Tem muitos casais e famílias que eles pensam que não tem que fazer nada, que é Deus que tem que fazer para gerar esse ambiente. Contrário. São as suas palavras que você libera, é a maneira que você acorda, é a forma que você age, é o som que você ouve, é a pregação ou não que você está ouvindo. É o ambiente, irmãos. Muda o ambiente, muda a tua mente, muda com a palavra de Deus. Comece a mergulhar nisso, porque a tua vida vai mudar. E quando você chegar aqui, aí sim já vai ser mais, você vai ter uma mente mais ampla ainda para praticar tudo isso que a gente pratica aqui. Isso é muito sério, entende? Então, vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 3. Jesus afirmou uma coisa, ele diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Interessante, né? Jesus precisou falar para os discípulos e afirmar: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Limpos. Vamos para frente. Imagine agora, vamos imaginar 2 agricultores plantando sementes. Irmãos, existe uma relação, as suas palavras podem interferir em tudo, eu tenho uma experiência com isso. Várias pessoas que já trabalham na agricultura, pessoas que plantam, sabem que isso interfere. Agora imagina comigo. Imagine 2 agricultores plantando sementes. Um deles diz: essa terra nunca produz nada, só dá prejuízo. Eu vou plantar, mas eu já sei que não vai dar certo. Rapaz, eu estou plantando mesmo porque estou, mas isso aqui não vai dar certo. E o outro diz assim: essa terra vai prosperar, a colheita será abundante. Eu vou plantar e vou colher. Qual é a diferença entre os dois? Um plantou e o outro plantou também. A diferença, uma das diferenças, sabe qual é? É que o outro está plantando e que está reclamando, ele não está nem usufruindo daquele trabalho, daquela oportunidade que Deus deu a ele. E o que está plantando, e está também plantando palavras, ele está, além de plantando sementes, ele está plantando palavras na sua vida, ele está colhendo felicidade, ele está colhendo alegria, ele está colhendo saúde, tudo na vida dele. Ainda que ambos colham a mesma quantidade de semente, o que eu duvido, mas ainda que ambos colham a mesma quantidade de semente, o resultado na vida, na sua vida, será diferente. Para um, não haverá gratidão. E para o outro, haverá gratidão, alegria, satisfação, reconhecimento que veio de Deus. Entende? Tudo começa por aí. A resposta está a sua fé. Você fala sempre do que está dentro de você. Jesus falou sobre isso. E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei de um texto que está em 2 Reis. Eu quero mostrar para vocês aqui o poder de uma palavra que você fala. 2 Reis, capítulo de número 7.
Eliseu profetizou. Irmãos, Samaria, era Samaria mesmo, né? Estava em crise. Crise total, no capítulo 6, final do capítulo 6. Irmãos, 1 quilo de carne estava custando R$1.000. Vamos supor, se hoje 1 quilo de carne fosse R$1.000, quem tinha condições de comprar 2 quilos por mês? Crise total. Um pacote de café estava custando R$500. Como é que você ia escapar, minha gente? A ponto, foi nesta ocasião, a ponto, que as mães estavam negociando os filhos. Quando uma mãe vier negociar filho para comer, é porque a coisa está brava, meu irmão, não tem condição. Entende o que é isso? Levar essa causa, escuta aqui, olhem para mim para você entender o que é o poder de uma palavra. Levaram essa causa para o profeta Eliseu. Eliseu, cheio do Espírito Santo, profetizou. Versículo 1, ele disse, respondeu Eliseu: ouçam a palavra do Senhor para essa nação. Assim diz o Senhor. Olha, irmãos, ele estava dizendo, assim diz o Senhor. Ele estava declarando a palavra. E ele diz, assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, em 24 horas, eu estou afirmando a vocês que essa situação será mudada. Na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, que era 1 quilo de farinha, que estava custando R$500, vai voltar a ser R$1. 24 horas. E as 2 medidas de cevada, cevada é café. E os 2 pacotes de café que custavam R$1.000, vai custar R$2. 24 horas para isso acontecer. Meu irmão, aí houve uma pessoa que estava lá, um crente, como muitos por aí, que não quer andar por fé, quer andar por vista. Graças a Deus que aqui não tem. Um homem de liderança, um oficial. Irmãos, cuidado. Você que é um líder, você que é um pai, uma mãe, que tem pessoas debaixo do teu cuidado, debaixo da tua responsabilidade, você precisa ter muito cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está liberando sobre a tua casa, sobre a tua geração. Eu já contei para vocês, eu nunca profetizei miséria sobre a minha geração, nunca, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei enfermidade, eu nunca aceitei pobreza, eu nunca aceitei nenhum tipo de miséria, nenhum tipo de enfermidade. Eu sempre vivo combatendo isso na minha mente, na minha família, e vou andar assim até Jesus me levar com muita saúde. Irmãos, tem pessoas que atraem doenças, pessoas que na mente é a mente. Atrai doenças, irmãos, isso é comprovado até, a ciência mesmo hoje comprova isso. Que se você vive reclamando, se você vive falando mal até de outras pessoas ou da vida, em tudo você se reclama. Se chove, reclama. Se está no sol, reclama. Se acorda, se reclama. Se dorme, se reclama. Ah, meu irmão, Jesus te leve logo para o céu. Porque não dá para viver aqui. Você fica chamando a existência todo tipo de miséria, de vitimismo, coloca a culpa nos outros, todo mundo é culpado, você não é. Meu Deus, que coisa feia. Esse homem é um homem de liderança, irmãos. Olha o que ele disse, versículo 2. Ele disse no versículo 2, ele diz, esse homem cujo braço o rei estava se apoiando. Olha, irmãos, cuidado. Deus só vai te colocar em posição de liderança para você influenciar outras pessoas. E você só vai permanecer lá se você continuar crendo, continuar profetizando palavra de bênção para onde você estiver. Não tem como Deus te colocar em uma posição para você influenciar alguém, se você vai jogar essa pessoa lá para baixo, vai prejudicar a vida dele. Ele era um dos conselheiros do rei, e olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, ele disse ao homem de Deus, ele diz, ainda que o Senhor abrisse, ele não vai abrir, isso aí não vai acontecer, mas ainda que ele fizesse isso,
eu não creio também que isso vai acontecer igual tu falou. Aí Eliseu disse, pois bem, você verá isto com os teus próprios olhos, dentro de 24 horas, mas você não comerá coisa alguma. Vamos ler o restante do texto para vocês saberem o que aconteceu. Deus levantou 4 leprosos, diga assim comigo, 4 leprosos. Irmãos, Deus levanta improváveis. Deus cria uma circunstância, irmãos. Eu creio que Deus, essa semana, vai criar circunstância para te abençoar, para mudar a realidade da tua vida. Vai gerar uma circunstância que você não vai entender. Ah, meu Deus. 4 leprosos. Não era gente curada, que tinha uma boa expectativa sobre ele. A gente desprezada. Gente que não podia morar na cidade, gente que não podia viver no meio da sociedade. Os leprosos, para vocês terem uma ideia, quando eles chegavam, que ia visitar a cidade, eles tinham uma cidade só para os leprosos, e quando eles chegavam no meio do povo, eles tinham que sair gritando, eu estou leproso, eu estou leproso, eu estou leproso, e o povo ia se afastando de longe, porque não podia tocar no leproso. Aí esses leprosos pensaram assim, olha o que Deus faz, irmão, Deus muda pensamento, Deus muda qualquer situação, Deus muda qualquer realidade, Deus cria uma coisa, uma circunstância diferente, que você nunca imaginou, nunca pensou, porque Ele cumpre com a sua palavra. Irmão, Deus levantou 4 leprosos, aqueles 4 leprosos pensaram assim, rapaz, a crise está braba, a gente já está doente, é o seguinte, nós não já vamos morrer mesmo de qualquer jeito? Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente for para onde o inimigo, corre o risco deles nos matar, a gente morre de qualquer jeito. Mas também corre o risco deles pelo menos nos dar comida, a gente morre de barriga cheia. E de qualquer forma, nós não já vamos morrer? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos levantar. Diga assim comigo, se levantar. Se levantaram. Não foi uma loucura santa aquilo ali. É verdade. Eles se levantaram e disseram, nós vamos para o arraial dos inimigos. Nós vamos entrar lá. Eita Deus. 4 leprosos se levantaram. E quando aqueles leprosos começaram a marchar, olha o que Deus faz para cumprir com a sua palavra. Olha o que Deus faz. Aqueles leprosos começaram a marchar. E começaram a andar normalmente. Irmãos, eles andando normalmente, o som dos passos dele foi ouvido lá no arraial do inimigo, como o som de grande exército, de inúmeros exércitos, e os inimigos lá pensaram o seguinte, rapaz, o povo de Israel reuniu todos os exércitos da terra, e estão vindo para nos destruir. Deus fez com que eles ouvissem aquele som, e eles se apavoraram, saíram correndo, deixaram comida, deixaram vestimenta, deixaram arma, deixaram tudo, se apavoraram, saíram correndo, e quando aqueles 4 leprosos chegaram lá, os homens comeram todo tipo de alimento, e todo tipo de ouro, todo tipo de vestimenta, toda a riqueza que tinha lá. Aí Deus colocou no coração deles, disseram, nós não podemos usufruir disso aqui sozinhos. Antes de anoitecer, nós vamos voltar, nós vamos levar essa notícia. Voltaram e levaram a notícia, aí o povo não acreditaram direito, o milagre era tão grande, a coisa era tão extraordinária, que eles disseram, não pode ser, isso aí é incomum, não tem jeito, irmãos, o nosso Deus vai gerar situação incomum, para te abençoar, para te fazer prosperar, para te levar a lugares que tu nunca foi. Irmãos, Ele é Deus, continua sendo o mesmo Deus. Resumindo, quando deram a notícia que tinha que ir lá, eles mandaram, parece que 5 pessoas, ou foi 5 líderes, ou foram 6, mandaram uma turma lá, uma equipe, para verificar. E quando eles voltaram com a notícia, que realmente era verdade, e que a cidade estava vazia, no ponto, irmãos, quem está com fome não espera, irmão. Quando o povo recebeu essa notícia, gente, foi liberado e nós vamos lá agora, todo mundo pode ir. Irmãos, veio aquela turma de gente. E a primeira coisa que aconteceu, passaram por cima desse comandante e ele morreu. Ele ouviu a notícia, mas ele não viveu para usufruir daquilo que Deus fez em 24 horas. Vocês terem uma ideia? Eu estava contando para minha esposa. É a mesma coisa de levantar alguém, um profeta a nível nacional, e dizer assim, amanhã 1 litro de gasolina vai custar R$1.
Amanhã um pacote de café vai custar R$2. E amanhã 1 quilo de carne vai descer para R$10. E o salário mínimo vai subir para R$5.000. Ah, meu Deus do céu. Vocês tudo e nenhum não acreditava. Escuta aqui que eu vou falar para vocês. Isso pode não acontecer a nível nacional, mas na sua vida vai acontecer. Na sua vida vai acontecer. Os recursos que você precisa estão na palavra. Os recursos que você precisa já está aqui, na sua mente, no seu coração. Se você abrir a tua boca e profetizar sobre a tua própria vida. Eu estava perguntando para os meninos ali na sala de oração: rapaz, vocês têm dificuldade em dizer que estão doentes? Eles disseram: graças a Deus que eu ouvi uma boa resposta. Irmãos, porque eu tenho dificuldade de dizer que eu estou doente. Deus não deixa eu ficar falando de doença, de problema. Entende o que é isso? Mude a sua vida de pensamento, mude os seus pensamentos, mude a sua linguagem, e a sua vida será transformada. Eu duvido um homem e uma mulher mergulhar na palavra de Deus para a sua vida não ser transformada. Eu duvido, não tem. Não tem. Mergulhe no rio de água viva. Como aplicar essa verdade? Profetize a palavra de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, comece o seu dia declarando as promessas de Deus. Eu tenho dito isso. Você nunca pode amanhecer o dia. Tem gente que amanhece o dia igual, oh Jesus, me perdoa. Mas pior do que certos animais. Porque os animais, vocês já observaram, que eles amanhecem o dia cantando. Os pássaros cantam. Os animais expressam a sua adoração de alguma forma. Tem até um salmo que fala sobre isso. E você que tem entendimento, que diz que conhece a palavra de Deus, amanhece o dia, não glorifique a Deus. Comece a mudar a sua vida pelos primeiros 15 minutos do seu dia. Comece a fazer isso. Os primeiros 15 minutos do seu dia é definidor. Se você começar a fazer isso, eu conheço alguns irmãos aqui, para a glória de Deus. O irmão Dioleno, por exemplo, já está treinando nisso. Uma vez ele me ouviu ministrar sobre isso, instruir. E ele recebeu para ele. E ele tem praticado isso. Todo crente que pratica, tirar o seu tempo com Deus logo cedo, logo pela manhã, tira o seu tempo com Deus, se abastece da palavra de Deus. Esse crente é um crente inabalável, é um crente encorajado, é um crente que está abastecido para encorajar outros. É verdade, irmãos. Isso é muito sério. Então, por exemplo, você pode começar declarando a palavra. Por exemplo, não é? Posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Que o texto lá é isso. Não é você poder fazer tudo o que quer, porque o Senhor vai te dar vitória. Não é isso não. Você pode enfrentar dificuldade, você pode enfrentar problema familiar, você pode enfrentar a crise financeira, você pode enfrentar a crise no casamento, você pode enfrentar uma crise nacional, você pode enfrentar uma enfermidade, você pode enfrentar qualquer coisa, porque o Senhor vai te fortalecer, te encorajar, te dar sabedoria. Esse é o texto. Outro exemplo, como praticar isso? Evite palavras de dúvida, palavras de negatividade. Por exemplo, eu vou citar agora exemplos, não é? Por exemplo, quando tudo parecer difícil, em vez de você dizer, isso não tem jeito, você pode passar a dizer, Deus é poderoso para mudar essa situação. Pronto. Você pode aplicar isso para a vida dos seus filhos, para a sua família, para o seu esposo, para os seus negócios. Olha o que Deus diz para Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nessa lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nessa palavra. Porque então, fazendo isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Quem quer aqui prosperidade para a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua geração, nos seus negócios, em toda a área da sua vida? Quem quer essa prosperidade de Deus para a sua vida? O segredo está na comunhão com o teu Deus. E você começar a falar disso. Jesus nos ensina a falar com autoridade também, queridos. Vamos conferir Marcos 11, 23. A promessa é tão grande que a gente fica procurando desculpa para não crer. A promessa é grande, a gente fica procurando um jeito de não entender esse texto. Quando Jesus diz assim: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, diga assim, crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Essas palavras carregam autoridade. Nossas palavras carregam autoridade. Se falamos com fé, logo chamamos à existência as coisas que não existem no mundo físico. Elas passam a existir no mundo espiritual, primeiramente, e depois elas passarão a existir no mundo físico. Preste atenção. Tem uma frase que eu quero repetir nessa noite. Quem não conhece, lembra disso sempre. A fé sempre fala. Diga comigo, a fé sempre fala. A fé sempre age. E a fé sempre cresce. Nunca haverá um tempo em que você não precisará falar com fé. Todo tempo é tempo de você usar a sua fé. Para todas as idades, para todas as ocasiões, para todos os momentos, em todos os lugares, andando ou deitado, sentado, levantando-te em qualquer ocasião, trabalhando, viajando, passeando, fazendo negócio, fazendo faculdade, estudando, fazendo o que for. Todo tempo é tempo de você andar por fé e não por vista. E a fé sempre age. Toda pessoa que tem fé, que fala da fé, ele começa a se movimentar pela fé. E a fé também, ela sempre cresce. Comece corrigindo a tua linguagem. Eu lembro que, e aqui eu quero encerrar com alguns testemunhos. Olhem para isso aqui, amados. Isso aqui tudo é resultado de fé. Todos os recursos aqui é resultado de fé. Nós estamos em 2025, há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, Deus falou comigo. A gente estava com uns 2 anos ou 3 aqui, conversando com os irmãos e procurando. Deus já estava nos direcionando para a gente vir para construir aqui atrás. Aqui não tinha nada, tinha um terreno e um muro. Depois a gente foi fazendo um piso com a quadra e um palco que tinha ali. E em 2016, Deus nos deu a visão dessa igreja, dessa construção, que era grande demais para a nossa realidade. E eu lembro que Deus falou comigo uma coisa. Eu gosto de repetir isso porque foi um momento definidor, eu entendi claramente. Porque eu estava orando errado. Eu estava orando assim: Deus, envia os recursos para a gente começar. Envia, Senhor. E eu não via os recursos, eu não estava vendo. Porque não tinha mesmo, né? No mundo material, ele não tinha na conta da igreja e não tinha renda também. E eu lembro que Deus me corrigiu. Deus disse assim: meu filho, não é assim para trabalhar comigo. Você esqueceu? Você tem que começar, que eu vou enviar os recursos. Comece. Teve um momento que Deus falou claramente comigo: começa que eu vou enviar os recursos. Foi tão forte que eu cheguei aqui na outra semana e meu pensamento mudou de uma hora para outra, irmãos. Quando Deus falou comigo, eu pensei assim, e eu disse: Senhor, é isso, meu Deus, me perdoa, é verdade. Eu estava agindo errado, pois eu agora vou agir com fé. A primeira coisa que eu fiz foi uma prova com Deus. Eu não sei se o Gessimiel lembra. Eu liguei para o Gessimiel. O milhão de tijolo era R$500, eu acho.
Nós tínhamos 5 mil para começar. Aí eu liguei para o Gesmiel e disse assim: Gesmiel, nós vamos comprar 10 mil tijolos. Alguns irmãos que estavam mais próximos de mim disseram: mas pastor, por que não pega os 5 mil e divide para cimento, para ferro, para... Eu disse: não, é porque a ordem de Deus é comprar só um tipo para faltar os outros, que Ele vai mandar os outros tudinho. Não vamos comprar só tijolo, é de Deus. Mandamos descer, lembra de uma carrada de tijolo aí. Aí chegou aquele tijolão. Aí eu disse: olha, irmãos, a construção vai começar. Nós já compramos 10 mil sacos, 10 milheiros de tijolos. 10 mil tijolos. E agora o dinheiro do ferro, do cimento, da mão de obra, que era o mais caro, tudo isso aí, Deus vai mandar. A gente já ficou liso. Mas vamos começar na outra semana. Foi uma loucura aquilo ali. Mas Deus tinha me dado a palavra de segurança, que Ele ia enviar os recursos. Mas precisava eu liberar uma palavra. Diga assim: uma palavra. Levante suas mãos. Irmãos, uma palavra pode mudar tudo na sua história. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Mateus capítulo 8. Chegou alguém para Jesus. Jesus disse: irmão, Jesus disse que vem na minha casa. Meu Deus, que fé daquele homem. Jesus disse: eu vou na tua casa resolver essa causa. Aquele homem disse: não, Senhor, não vai na minha casa não. Tu é homem de autoridade, eu entendo o que é isso. Eu também tenho servos à minha disposição, eu sei o que é uma palavra de autoridade. Manda somente uma palavra lá na minha casa, e o meu criado ficará curado. Uma palavra faz toda a diferença. Fique em pé. Você sabe o que é uma palavra? Escuta aqui. Uma palavra de um pai na vida de um filho faz toda a diferença. Quantos filhos que estão frustrados porque nunca receberam uma palavra de incentivo do seu pai quando era criança? Quantos filhos que estão feridos nunca receberam uma palavra de encorajamento, uma palavra de transformação? Quantos filhos receberam palavras que depreciaram a sua vida, colocaram para baixo, não deixou você sonhar? Mas eu quero te dizer, você está no lugar certo. Você está no meio da igreja do Senhor Jesus. Aqui você vai receber palavra de encorajamento. Eu tenho dito para essa igreja, por favor, em nome de Jesus, se você tiver de falar de alguém, fale só bem. Olhe para as pessoas pelo potencial que ela tem, pelo chamado que ela tem. Não olhe para as pessoas pelos defeitos que elas têm, porque todos nós temos. Quando você encostar perto de alguém, meu irmão, seja a boca de Deus para aquela pessoa. Seja alguém que incentiva, que encoraja, seja alguém que abençoa, seja alguém que derrama graça, eu quero ser conhecido quando eu morrer. Eu quero que coloque na lápis, não é isso? Lá do meu túmulo, lápide. Me ajuda aí, é isso mesmo? É, lápide. Naquela plaquinha lá. Coloca assim: aqui está um homem que encorajava os outros. Pode colocar isso. Entende? Porque eu quero ser conhecido como alguém que encoraja os outros. Eu duvido em encostar perto de alguém para eu não encorajar alguém. Eu gosto de encorajar o cara para casar. Olha, ó. Vai ter casamento aqui no outro mês, né, Jefferson? Logo. Pela fé. Vem aqui, filho, vem. Vem aqui. Você dois. Quem estava na vigília aqui? Quem estava? Escuta aqui. Isso aqui é de Deus. Vem pra cá ele. Escuta aqui. Esse casal aqui já está se preparando para casar há tempos. Entendeu? Então agora chegou o tempo deles se casarem. Eles estavam pensando em fazer isso no final do ano, mas eu estou encorajando eles para ser agora. Porque eles têm que andar em santidade. E para andar em santidade é assim, irmãos, ó. Eu queria dizer para a igreja que vocês estão liberados para abençoar a vida deles, tá bom? Tem uma irmã que já deu uma cama de casal. Aí tem outra irmã que já deu dois móveis lá, que eu não sei nem o nome. Entendeu? Então vai vendo o que está faltando. Não deixa esse menino
pecar mais não, eles têm que casar. Já tem uma casinha lá, quem quiser pagar o aluguel dele já procura e já está pronto. E o dinheiro do cartório também tem que vir. É assim que Deus faz, é tudo assim. Entendeu? Amém, queridos? Então nós vamos abençoar a vida deles, tá? A gente já tem orado, conversado com eles. Então eu quero encorajar alguém. Deus abençoe, viu, Jefferson? Vão com Deus. Bota o nome amanhã. Amanhã é para botar o nome. Irmãos, encoraje alguém. Seja alguém encorajador. Seja um homem e uma mulher de fé. Seja alguém que encoraje as pessoas. Decida isso na sua vida. Você tem que desenvolver isso na sua vida. Você não pode mais viver sem olhar as coisas pela fé. Você tem que olhar as coisas pela fé.